Desculpa, não é Salmo não. É Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas 10. Vamos ficar de pé para lermos. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou à sua frente, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele iria. Disse-lhes: Grande é a colheita, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da colheita, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola de viagem, nem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho. Quando entrares numa casa, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver. Dize-lhes: é chegado o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquela cidade para Sodoma, mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e Sidom se tivessem realizado as maravilhas em que vós foram feitas, há muito vestidas de saco e cinza, elas se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno descerás. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se submetem a nós. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o teu amor repousa sobre nós. A tua paz está conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pelo poder que o Senhor tem nos dado pelo teu Espírito. Mas, Senhor, a nossa maior gratidão, acima de qualquer outra coisa, é porque o nosso nome foi escrito no livro da vida. Ó Deus, muito obrigado pela tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo amor de Cristo, que nos renova as forças como as da águia. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite estarmos na tua casa. Ó Deus, obrigado porque podemos louvar o teu nome, podemos ouvir da tua palavra, podemos, Senhor, reencontrar com os nossos irmãos. Abençoa a tua igreja, Pai. Renova as nossas forças, dirige os nossos passos. Que nós, Senhor, façamos jus ao teu nome, que nós sejamos chamados de servos de Deus, de filhos de Deus, de proclamadores do Evangelho. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 566, do Inário para o Culto Cristão. 566, Jesus, Pastor amado. Jesus, pastor amado,
contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Intrigas e contendas que longe de evitar, em paz nós desejamos teu culto celebrar, pois sendo resgatados por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando as faltas de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar, seguindo teu exemplo perfeito e singular. Oh, quanto carecemos do auxílio do Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Aquilo que pediste se cumprirá, e o mundo inteiro a te conhecerá. Amém? Você pode assentar-se, que Deus abençoe. Depois do momento de oração a gente vai cantar o 446, tá bom? Muito bem. Nós estamos aqui reunidos nessa quarta-feira, culto de oração. Temos agora amanhã culto na Igreja do Redentor, na Casa do Redentor, né? E estamos então também no sábado à tarde. Vamos ter uma programação especial para quem pegou os ingressos aqui no domingo. No sábado à noite vamos ter um programa na Igreja Batista Nova Esperança, né? E eu combinei com o irmão Hugo, lá da Igreja Batista Estoril, para no dia 31 de agosto, é um sábado, ele vai estar aqui trazendo o louvor e trazendo a palavra aqui também. Ele é meu amigo, né? Foi meu aluno lá na faculdade, e ele se formou agora no meio do ano. E eu achei por bem, encontrei com ele e falei, poxa, que honra você estar formado agora em teologia. Ele estava feliz. E é uma oportunidade, então, de os jovens, os adultos estarem aqui ouvindo também. Então, no dia 31 de agosto, vamos ter essa programação aqui. Então, todos estão convidados. No dia 4 de agosto, nós vamos ter aqui a presença do pastor Nelson Nunes de Lima, de manhã e à noite. Então, também todos estão convidados para estarem aqui. Nós vamos passar agora o momento, né, de pedidos de oração e agradecimentos. Temos já marcado a semana de oração, irmã, para missões? Já não marcamos, então depois nós precisamos marcar isso daí. Muito bem. Vamos então agora aos pedidos e agradecimentos. Quem gostaria aí de se manifestar para a gente poder estar orando juntos? Irmão Osvaldo. Vamos estar orando, viu, irmãos? Fala só o nome dela outra vez. Helena, né? Obrigado, irmão. Pode falar, irmão.
estar. Mais alguém? Irmã? Sim. Qual o nome dela? Cara. Amém. Que bom, né? Irmã, sim, querido. Minha netinha estava já uns 20 dias, 30 dias, tomando um antibiótico fortíssimo, e eu correndo todo dia com ela, no médico, e uma tosse, pastor, que ela não deixava ninguém dormir depois, tanto que tossia. E na noite que eu vim aqui, uns 15 dias atrás, Sim. o pastor falou, se tiver algum problema, levanta. E eu levantei, pedi por ela, Sim. com bastante fé. No outro dia cedo, minha filha levantou e falou, pai, a Luísa não precisa. Ah, que bênção. Graças a Deus, hein? Deus abençoe. Vamos estar orando, viu, querido? Agradecendo a Deus por sua vida, por ela também, viu? Deus abençoe muito. Que bom ouvir isso. Mais alguém? Muito bem. Fala, irmã. Aham. Que bênção, irmã. Que bom ouvir isso também, viu? Deus abençoe. Vamos estar orando por essa família que está seguindo a Jesus. Que pregação essa mãe, hein? Que beleza. Muito bem. Mas então nós vamos fazer assim, nós vamos agora orar e eu vou pedir que alguém, uma pessoa se levante aí onde está e ore, não precisa se lembrar todos os pedidos, depois eu vou orar, tá? Sim, irmã, pode falar.
certo. Tudo bem. Graças a Deus. Nós vamos então orar, uma pessoa que desejar orar nesse momento, e depois eu vou orar também, para nós termos esse período de oração. E eu acredito muito, como eu sempre digo aqui, na oração. Deus, Ele pede que nós oremos na sua palavra. Então nesse momento nós vamos orar, e alguém que sentiu o desejo aí no coração, faça isso, fique de pé e ore nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos aqui na tua casa. Ó Deus, pedimos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de nós, guardando-nos com a tua proteção, tua graça. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo testemunho que ouvimos aqui da irmã Lúcia. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a mãe do irmão Osvaldo, Pai. Fica com ela agora que está no hospital ali, precisando do teu amparo, do teu carinho, Senhor. Ó Deus, que ela possa ter a cama afofada, como diz no livro de Salmos. Ó Deus, abençoa a vida delas. Pedimos que o Senhor também cuide, Senhor, da família da irmã Lourdes, que agradece, Senhor, pelos seus filhos, pela vida, pela saúde, abençoa o emprego dela, tudo, Senhor, que ela tem feito. Ó Pai, abençoa, Senhor. Fica, Senhor, também, ó Pai, com a Karen, Senhor, que está agora, que a irmã Kelly trouxe esse pedido, que está grávida, mas pedimos que o Senhor abençoe e guarde. Ó Pai, fica com ela, Senhor. Te agradecemos também pelas irmãs Valdete e Silvana, que fizeram aquela viagem e foram bem-sucedidas, Pai. Voltando agora, fica com ela. Pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe a irmã Ângela, que tem passado tantas dificuldades na sua família, com a sua saúde. Ó Deus, coloca, Senhor, a tua mão de poder, de bênção, de graça sobre a vida dela, a sua família. Ó Pai, ajuda, Senhor. Ó Deus, ficamos felizes, Pai, com o que ouvimos, que a netinha do irmão, a Luísa, Senhor, foi restabelecida na sua saúde, que o seu avô estava orando, intercedendo por ela, e o Senhor o ouviu. Nós te agradecemos, Pai. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor é tão maravilhoso e cuida de nós. Também tu cuidaste da vida da irmã Marisa, sua família. Ó Deus, fica com ela, fica com a sua família, abençoa, guarda e protege, Pai. Fica com as famílias da tua igreja, Senhor. Fica com os jovens. Abençoa, Senhor, as senhoras, os homens, as criancinhas. Ó Pai, todos aqueles que têm dedicado suas vidas ao teu trabalho. Abençoa as programações da tua igreja, Senhor. Ó Deus, que o teu Santo Espírito seja derramado sobre cada vida, Pai, para que possamos fazer sempre o que te apraz, o que te agrada. Ó Deus, pedimos que o Senhor esteja conosco ainda no decorrer desse culto, com as pessoas que não puderam vir. Pedimos que o Senhor abençoe as famílias, abençoe os doentes, Senhor. Ó Deus, trazendo a eles a saúde. Irmão José Pedro, Pai, abençoe a irmã Sebastiana, irmão Anísio, que está no hospital, Senhor.
fica com ele. Ó Deus, a missionária Raquel que veio até aqui, de Brasília, fica, Senhor, com a família, abençoa, Senhor, guarda e protege a todos, Senhor. Ó Deus, essas coisas nós te pedimos confiados em Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos, vamos cantar o hino 446, Brilho Celeste, 446. Eu vou pedir que você fique de pé para me ajudar a cantar, porque eu não estou conseguindo muito não, então você me ajude aí. 446. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Sombras em volta, nuvens em cima, o Salvador não vão ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, sempre ao teu lado vou caminhar. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz. Com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, glória divina, enche minha alma com tua paz. Com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Amém. Vamos ainda de pé, abrirmos nossas Bíblias em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, eu vou ler alguns versículos. Obrigado, irmão. Hebreus capítulo 2. Vou ler aqui alguns versículos desse capítulo. Acompanhe comigo aí a leitura. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós de negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testificou com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos. Antes, em certo lugar, testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito.
Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Amém. Amém. Senhor, agora que vamos meditar sobre a Tua palavra, reveste os nossos corações com o Teu Espírito, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem colocado a nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode assentar-se, que Deus abençoe. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa aqui, que eu sei que talvez você saiba, mas você nunca ouviu isso, né? Tem dias, irmãos, que são dias difíceis de passar. Tem noites que são noites muito difíceis. Não é fácil nós servirmos a Jesus. É uma luta diária, é uma luta sobre-humana. Algumas pessoas pensam que é fácil alguém sair de sua casa, vir à igreja, ler a palavra de Deus e orar, dar uma vida de testemunho ao Senhor, abrir mão do mundo, abrir mão dos prazeres, abrir mão das coisas que o mundo oferece. Isso aí é um caminho estreito, é um caminho de luta, é um caminho que às vezes nos faz nos perguntar, será que vale a pena? Será que tanto sofrimento? Porque nós, sendo filhos de Deus, passamos por tanto sofrimento. É isso que Deus espera de nós, que a gente passe a vida sofrendo, abrindo mão das coisas, enquanto outras pessoas estão, por exemplo, enriquecendo, estão indo bem, estão sorrindo, estão bebendo, fumando, fazendo o que querem. E algumas pessoas têm o peso da responsabilidade de carregar o nome de Cristo. E parece muito fácil, porque às vezes eu passo em frente a algumas igrejas e eu vejo as pessoas gritando lá numa alegria, e eu fico pensando assim, como é difícil para mim ser crente, como é um peso isso, é uma responsabilidade, que a gente não pode fraquejar em nenhum momento. Como é que pode uma pessoa assim levar tão na brincadeira uma coisa dessa? Porque tem gente que leva na brincadeira ser crente. Sabe por que leva na brincadeira? Porque faz as coisas de qualquer jeito. Porque não sabe o que está fazendo. Não sabe que tem que testemunhar do nome de Jesus. E não sabe que, como testemunha de Jesus, não é fácil servir a Deus. Não é fácil a gente caminhar com essa responsabilidade toda. E às vezes as pessoas, elas vêm com um discurso assim tão fácil, né? Eu acreditei alguns dias, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não posso fazer o que eu quiser. Eu só posso fazer o que Jesus quer que eu faça. Porque se eu fizer o que eu quiser, eu não estou fazendo o que Ele quer que eu faça. E me submeter à vontade dEle, não sei você, mas para mim é muito difícil, é uma entrega diária. Todo dia falar, Senhor, mais uma vez eu estou aqui. E às vezes você, sincero, dá vontade de desistir, jogar tudo para cima, falar, deixa para lá, não aguento mais. É muito peso para um ser humano. Como é que eu posso fazer tudo isso? Quem aguenta uma coisa dessa? E a gente às vezes abre a Bíblia e pergunta, Senhor, o que nós estamos fazendo? A gente nasce, a gente sofre, depois morre. Será que valeu a pena todo esse esforço, todo esse desgaste? E é uma opressão muito grande do mal, das trevas e tudo isso. E aonde é que isso vai dar? Aqui nesse texto de Hebreus, capítulo 2, nós encontramos, não só no capítulo 2, mas o livro de Hebreus, ele foi escrito por um motivo. Ele foi escrito para demonstrar ao povo judeu que Jesus
era de fato filho de Deus. E Jesus era de fato, e é de fato, e sempre será a pessoa mais importante. E eu queria que você acompanhasse comigo. Eu não vou ler Hebreus hoje aqui, obviamente, claro, não dá tempo. Mas eu queria que você acompanhasse, se você puder, abrir a sua Bíblia em Hebreus. Quem não tiver Bíblia aí, acompanha só ouvindo. Mas no capítulo 1, você vai ver que a Bíblia diz sobre a glória de Jesus. Porque Jesus é superior aos anjos. Isso no capítulo 1, você vai encontrar isso. Vou dar um exemplo aqui, certo? Versículo 5 do capítulo 1. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu te serei por pai e ele será meu filho? E aí vai provar que Jesus é mais importante do que os anjos. Por que essa preocupação? Porque nós temos uma mania de adorarmos tudo que é coisa menos Jesus. E tem gente que, por exemplo, vai atrás de anjo. O crente não precisa ir atrás de anjo, não precisa adorar anjo, não precisa nem falar com anjo, não precisa nem se preocupar com anjo. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que os anjos do Senhor obedecem ao Senhor, e eles se acampam ao nosso redor e nos livram, mas nós não precisamos falar com anjo nenhum. Nós podemos falar direto com o Senhor de todas as coisas, e Ele que ordena os anjos. Os anjos são mensageiros de Deus, ministradores de Deus a nosso favor. Mas você não precisa se preocupar com o anjo. Na sequência, capítulo 2, fala da humilhação de Jesus. Que Jesus, ele se fez menor do que os anjos, enquanto estava aqui na terra, em obediência a Deus. Você sabe, eu sei que você pode pegar a Bíblia em alguns lugares, e Jesus às vezes vai dizer assim: até quando eu vou fazer vocês ficarem sofrendo desse jeito? Vocês não me entendem, né? E Jesus ficava cansado, com fome, passou humilhação. Por que ele fez isso? A resposta está no versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Jesus fez isso para provar que nos amava. Jesus não só veio para morrer na cruz. Tem uma coisa aí que algumas pessoas elas pensam assim, que Jesus veio para morrer na cruz. Se Jesus tivesse vindo só para morrer na cruz, ele tinha vindo adulto, não precisava nascer. Vinha, descia, já morria na cruz e voltava para o céu. Jesus Cristo veio para obedecer, cumprir a lei. Ele veio para sentir as aflições humanas, para dizer assim: eu sei o que você está passando, eu sei como é difícil a sua vida. Quando você ora e você fala: Jesus, eu estou sofrendo, e Jesus vai dizer: eu sei o que é isso, eu também padeci. Você não está orando para um Deus insensível, você está orando para alguém que se fez homem e sabe o que é padecer. Por isso que a sua oração, ela pode ser uma oração sincera, uma oração de lágrimas, porque a pessoa que está ouvindo você, ela sabe o que você está passando. Às vezes a gente ora e parece estar falando com uma parede. A gente se perde na nossa oração, até esquece o que estava orando, começa a pensar em outra coisa. Jesus está ouvindo a sua oração. Não se esqueça, você está falando com Jesus, está vivo e ouvindo o que você tem para falar. Ore com atenção, porque Ele sabe o que você está passando. Ore direito. Ore como alguém que fala com Deus. Ore com alguém que sabe o sofrimento que a gente está passando. Jesus é essa pessoa. É interessante que aqui vai dizer que todas as coisas são para Ele. Tudo que existe é de Jesus. Mas Ele abriu mão de todo o seu poder e suas coisas para dizer: eu estou do lado de vocês.
No capítulo 3, nós vamos ver que Jesus é mais importante do que Moisés. Você sabe quem foi Moisés? Moisés foi e é tido pelo povo de Israel, porque essa carta foi escrita para os hebreus. Para os hebreus, Moisés é o máximo da liderança, é o nome mais venerado, é o líder supremo que tirou o povo do Egito com mão forte, usado por Deus para fazer milagres, prodígios, que falava diretamente com o faraó, que com a sua vara tocou no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu. Moisés é aquele homem que, quando estava o povo lutando, e Josué ficava segurando o braço dele, e o povo vencia, quando abaixava o povo perdia a batalha. E Moisés era venerado, mas a palavra de Deus vai dizer: Cristo é superior a Moisés. Capítulo 4, Cristo é superior a Josué. Quem foi Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. Também foi, Moisés não entrou na terra prometida, apesar de ele ter levado o povo para a terra prometida, ele ficou do lado de cá do Jordão. Quem passou o Jordão com o povo foi Josué que venceu as batalhas de Jericó e foi vencendo batalha por batalha para conquistar a terra para o povo. Tem até uma coisa muito engraçada, assim, engraçada não, muito triste, né? Muito engraçada do ponto de vista interessante, obrigado. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, que eles iam passar o Jordão, 2 tribos foram até Josué, falaram assim: Josué, olha, a gente não quer ir lá não, aqui tá bom, deixa a gente do lado de cá do Jordão. E a Bíblia vai dizer que Deus ficou muito triste, porque o povo ficou 40 anos no deserto, agora queria ficar do lado de lá do Jordão, 2 tribos. Aí Deus falou: nada disso, todo mundo para o lado de lá. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente chega perto de ir para o céu, tem gente que quer ficar na terra. Aqui está bom, Senhor. Deus está falando: eu tenho algo melhor lá para você. Não, aqui está bom, vou ficar aqui mesmo, não preciso passar para lá. Para que eu vou passar para lá? A gente tem que estar preparado para passar o rio, para conquistar a terra prometida. E aí Josué foi um grande líder, mas Jesus é maior do que Josué, que algumas pessoas também acham. Por exemplo, eu fico triste, já falei isso aqui. Você fala assim: de que igreja que você é? A pessoa fala assim: eu sou da igreja do pastor fulano. Que igreja do pastor fulano? A igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. As pessoas confundem a pessoa de Jesus com o pastor. O pastor é ser humano também, o pastor vai passar, mas o nome do Senhor Jesus fica. A gente tem que seguir a Jesus. Então a pessoa achava também que Josué, o pessoal lá achava que era muito importante. Agora, capítulo 4 ainda vai dizer que Jesus é mais importante do que Araão, que era irmão de Moisés. Por quê? Porque Araão era o sacerdote. Então o sacerdote, uma pessoa que só Araão podia entrar lá no Santo dos Santos do templo, aquele lugar separado para os sacerdotes, só ele podia prestar culto. Então as pessoas achavam que lá sim que é importante, ó. Moisés é o líder, mas Araão é quem é o sacerdote da tribo de Levi. Então esse pessoal é que é o pessoal bacana. Então aí achavam que era importante. Hoje a gente pode fazer uma tradução aqui. As pessoas que trabalham, por exemplo, no serviço do culto, as pessoas se comparam com os levitas. Então alguém pensa assim: o irmão que está lá no louvor lá na frente é mais importante do que eu. Não, aqui todo mundo é importante, meu querido. Aqui não tem mais ninguém mais importante que o outro, não. Tanto que tem igreja que a pessoa, por exemplo, é juiz, é não sei o quê, aí chega: eu sou juiz, fala: aqui dentro não tem juiz não, aqui dentro é todo mundo irmão. Pode ser juiz lá no seu serviço lá, mas aqui é todo mundo irmão, aqui todo mundo é servo de Jesus. Pode pegar a vassoura e varrer que não cai o braço não. Não tem nada mais, não tem esse negócio. Agora, capítulo 5. As pessoas estavam vivendo uma imaturidade espiritual. E aqui vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote.
Jesus é o sacerdote acima de qualquer sacerdote, porque no capítulo 4 ele fala de Arão, então ele vai dizer, bom, já que eu estou falando de sacerdote, então vocês já fiquem sabendo que acima de Jesus não há outro, não existe ninguém melhor que Jesus. Capítulo 5. Agora, vamos ver na sequência aí, capítulo 6. As pessoas devem permanecer com a sua promessa. Veja, por exemplo, o versículo 13 do capítulo 6. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por que jurasse, jurou por si mesmo. Olha que interessante. Deus não tem ninguém superior a ele. E ele queria fazer um juramento com Abraão. Então ele jurou por ele mesmo. Eu já ouviu falar, criança, eu juro por Deus, né? Mas por que Deus jura? Por ele mesmo, eu juro por mim mesmo, porque não tem ninguém maior do que Deus. E isso aqui é um momento de Abraão, ele tem um encontro com Deus, e Deus promete algo a Abraão. Deus faz uma promessa, uma coisa para você, nós temos sobre a nossa vida uma promessa de Deus, promessa de vida eterna. A Bíblia não promete que nesse mundo nós vamos ter maravilhas. Muito pelo contrário, a Bíblia deixa claro que Jesus falou, nesse mundo tereis aflições. Essa é a promessa sobre nós. Nesse mundo tereis aflições. Mas o versículo continua, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. É uma guerra, mas nós estamos vencendo essa guerra. Por quê? Porque na hora mais difícil, o Espírito Santo de Deus vem e ele renova nossas forças. Ele nos faz novos de novo a cada dia. Quando nós estamos desesperados, nós encontramos esperança no próprio Deus. E nós nos tornamos tão fortes que as outras pessoas fazem, como que você pode ser tão forte numa hora dessa? Porque eu tenho Deus no meu coração. Porque eu tenho algo sobrenatural comigo, o Espírito Santo de Deus que me renova a cada dia. É dele que vem a nossa força. Agora no capítulo 7, nós vamos encontrar uma figura que a Bíblia, lá no Gênesis, chama de Melquisedeque, que é um sacerdote que não tem genealogia, ele não veio de lugar nenhum, ninguém sabe direito quem é esse homem. Mas esse Melquisedeque é um tipo de Jesus Cristo. É algo que é como um sacerdócio eterno, é uma eterna entrega ao Senhor. E ele é uma figura de Jesus. E esse sacerdócio é a nossa esperança. Por isso nós nesse mundo também somos sacerdotes de Jesus Cristo. Nós também somos pessoas que estão a serviço de Deus. Quando você vai num lugar, quando você fala alguma coisa, quando você fala alguma coisa para alguém, você está falando em nome de Deus, você representa Deus na terra onde você está. É importante que você saiba disso, porque quando nós, por exemplo, quando nós nos esquecemos de que somos representantes de Deus, nós pecamos, nós fazemos coisas erradas. Mas quando nós nos lembramos em quem nós temos crido, em quem nós representamos, nós estamos habilitados para falar em nome de Deus. É até perigoso. Eu, por exemplo, tomo muito cuidado com o que eu falo, porque primeiro Deus não vai me deixar mentir. Então, se eu falar uma coisa, vai ter que acontecer aquilo. Então é melhor eu tomar cuidado. Segundo lugar, primeiro tem que saber da vontade de Deus, para não ficar inventando alguma coisa. Porque tem gente que pega o nome de Deus, fala qualquer coisa. Às vezes eu fico em silêncio, às vezes não falo nada. Por quê? Estou esperando, será que é isso mesmo? Não tenho certeza. Algumas pessoas vêm e falam assim, pastor, ora por tal coisa, para que aconteça tal coisa. Senhor, meu querido, eu vou orar para Deus fazer a vontade dele, porque se eu mas não sei se era da vontade de Deus. Porque eu vou dizer um segredo aqui para você. Você pode achar que a pessoa ficar doente não é da vontade de Deus, mas vou te dizer uma coisa. Já falei aqui uma vez de dentista, vou falar uma coisa parecida. Se todo mundo for são, então não precisa de médico. O médico morre de fome. Entendeu? Às vezes a gente fica doente para que a gente vá no hospital, alguma coisa, para testemunhar de Jesus lá.
ou alguém vai visitar a gente, ler a Bíblia, alguma coisa, as coisas acontecem porque Deus quer, Deus permite. Até coisas que não são tão do nosso agrado acontecem, para que o nome de Deus seja glorificado naquilo lá. Então você tem que estar preparado para qualquer coisa que Deus quiser fazer na sua vida. Tem coisas que a gente não entende, mas pode ter certeza, Deus está no controle de tudo. Você pode estar passando a maior dificuldade, saiba, Deus está no controle. Por isso que nós somos sacerdotes. Agora, na sequência aí, por favor, veja aí capítulo 8. Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. Jesus, ele pela sua morte, ele trouxe uma nova aliança conosco, em relação a Deus. Você precisa fazer uma aliança com Deus, precisa fazer um pacto com Deus em Jesus. Você precisa se entregar a Deus em Jesus. Jesus é o único capaz de dar uma nova vida para você, uma nova esperança, uma nova aliança. As coisas velhas já ficaram para trás, lá no capítulo 8, versículo 13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Nós somos renovados pela presença e pela aliança de Jesus. Nós em Jesus somos o que Deus quer que nós sejamos. Em Jesus nós somos plenamente aquilo que Deus quer. Você quer saber o que Deus quer para você? Então vá até Jesus, peça a Ele que viva com você, que seja o Senhor da sua vida, e aí você será exatamente o que Deus quer que você seja. Deus não espera. Algumas pessoas falam, Senhor, eu quero ser rico, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Pois Deus está dizendo, não me importa quanto você tem de dinheiro, não me importa essas coisas, o que me importa é que o meu filho viva em você. As pessoas confundem as coisas, vem à igreja para pedir, e só tem que fazer uma coisa, se entregar. Nós temos que pedir, nós temos que entregar nossa vida a Deus. O culto é um ato de entrega, não é um ato de receber. Tem gente que vem na igreja, às vezes, pode ser lá e falar assim, eu não gostei do culto de hoje não senti nada. Não é você que tem que gostar do culto, nem eu. Sabe qual é o verdadeiro culto? O verdadeiro culto é aquele culto que a gente fala assim, eu estou errado, eu sou pecador, eu me arrependo e eu quero viver para Deus. Isso é um culto verdadeiro. Se você não sai da igreja a cada culto dizendo, eu estou errado, eu preciso mudar, agora vou tomar uma nova atitude na minha vida. Se você não faz isso, não foi culto, não aconteceu culto, não houve entrega, não se agradou a Deus. Porque Deus se agrada quando uma pessoa diz, Senhor, a partir de hoje eu quero viver para o Senhor. A partir de agora eu me comprometo a te obedecer. Aí é culto, aí é de verdade, aí é a festa no céu. Não precisa ter festa na igreja, precisa ter festa lá no céu, quando um pecador se arrepende. Porque quando a gente fala assim, eu não peco, está tudo certo comigo, peraí, como assim? Nós precisamos ver que nós necessitamos de Deus, nós precisamos da presença de Jesus na nossa vida. Ele é a nossa aliança, é Ele que nos santifica. Não é através de boas obras, eu posso ser muito bonzinho, posso fazer tudo, e com toda a minha bondade eu vou para o inferno. Mas em Jesus eu agrado a Deus, porque esse é o caminho que Deus escolheu. Jesus disse, eu sou o caminho. Não falou as boas obras são o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Engraçado que Jesus não fala assim, ninguém vai ao Pai, né? Ninguém vai ao Pai. Olha como Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Ele e o Pai são um. Agora, capítulo 9, o tabernáculo. Vai falar que Jesus é mais importante do que o tabernáculo, do que o templo, do que um local. As pessoas pensam que indo à igreja, aí agradei a Deus.
Acontece que no próprio capítulo 9 vai dizer, lá a partir do versículo 11, que é o sangue de Jesus Cristo que torna a gente o templo de Deus. Então não é ir à igreja. A igreja anda onde você está. Você é a igreja. Se você vai, Jesus vai com você. Você faz parte da igreja. Você é a igreja. Você representa a igreja. Então algumas pessoas, elas mistificam o lugar. Como se, por exemplo, na minha casa eu pudesse pecar e aqui não. Agora eu estou na igreja, agora eu não posso. Você não pode pecar em lugar nenhum. Tem que viver para Deus onde você estiver. Tem que ser um servo de Deus onde você estiver. Agora, o capítulo 10 de Hebreus vai falar sobre a eficácia ou eficiência do sacrifício de Cristo. Capítulo 10, versículo 1. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, nem mesmo os sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Aqui está dizendo o seguinte, que a única pessoa que pode mudar você é Jesus Cristo. Vou repetir isso. A única pessoa que pode mudar uma outra pessoa é Jesus. As pessoas, por exemplo, vão fazer um curso, um treinamento, ler um livro, aí ele fica 2, 3 dias lá pensando naquilo. Ah, que bacana, agora eu vou ser diferente, agora eu vou comer diferente, agora eu vou dormir na hora certa, agora eu vou trabalhar diferente, vou fazer isso, não sei o quê. Aí passa 2, 3 dias, uma semana, já está fazendo tudo igual fazia, não mudou nada. Tudo conversa, tudo piada, falou lá, não tem mais nada. Mas quando você vai até Jesus, Jesus muda a pessoa de dentro para fora, muda de verdade, muda o ser. Você passa a ser uma outra pessoa em Jesus. Uma pessoa boa, uma pessoa que quer agradar os outros, uma pessoa que agrada a Deus. Eu quero dizer aqui, versículo 24 do capítulo 10. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o capítulo 10, versículo 25. Não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestemos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Então o crente ajuda o outro a não desanimar. Nós estamos aqui como igreja para um animar o outro, dizer continue, você vai conseguir, eu estou com você também, eu estou nessa luta aí. Nós vamos conseguir junto, porque Jesus Cristo já mudou o nosso coração. Agora no capítulo 11, vai falar sobre a fé. E aqui no capítulo 11 tem uma série de pessoas que na história viveram pela fé. E no capítulo 11 você vai encontrar, todo mundo que tiver escrito aqui, você vai encontrar no céu. Interessante, né? As pessoas que estão aqui, você pode ter certeza que você vai encontrar no céu. Vamos ver algumas delas. Capítulo 11, versículo, vou ler o 3 porque é a definição da criação aqui. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito pelo que se vê. Agora vamos começar aí, ó. Capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Caim não está na relação, é só Abel, certo? Abel foi para o céu, por quê? Porque pela fé ele ofereceu o sacrifício a Deus. Então, se a gente volta para o Gênesis, a gente pergunta assim, porque Caim ofereceu frutinha e Abel ofereceu cordeirinho? Aqui está dizendo não, foi porque Abel, ele ofereceu o seu sacrifício com fé, e Caim não ofereceu com fé. Quando você faz alguma coisa para Deus com fé, você é justificado pela fé. A gente tem Enoque no versículo 5, aqui vai dizer no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7, Noé. Versículo 8, Abraão. Versículo 9, Jacó. E aí você vai tendo o nome de várias pessoas
Você tem Abraão, Isaac, Jacó, você vai vendo aí as pessoas, José, Moisés. Você tem a história de José que foi lá para o Egito, está escrito aqui. Agora aqui, olha, eu queria ler uma parte aqui. Por exemplo, versículo 31. Raabe, que era uma mulher meretriz, mas pela fé, ela aceitou a palavra de Deus, e ela se tornou uma serva do Senhor, e se tornou inclusive, é dela que nasceu a genealogia, vem e nasce Jesus. Ela era uma estrangeira e fez parte da genealogia de Jesus, porque teve fé. Gideão, Baraque, Sansão. Sansão foi para o céu? Foi, mas fez tanta coisa errada, mas na última hora da vida dele teve fé, ele orou, Deus atendeu lá, foi para o céu também. Samuel, Davi. Agora, eu quero ler o versículo 33. Vamos ver se você acha seu nome aí, ó. Versículo 33 diz o seguinte: os quais, faz de conta que é o seu nome aí, né? Põe o seu nome aí. Seu nome, pela fé, venceu reinos, praticou a justiça, alcançou promessas, fechou a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombarias e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, todos eles, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Por que não alcançaram a promessa? Porque essas pessoas ainda vão receber a promessa. A promessa não é a morte, a promessa vem depois da morte. Essa que é a promessa de vida eterna. É por isso que nós estamos aqui nessa quarta-feira, que muita gente não gosta de vir à igreja na quarta-feira, mas eu estou dizendo assim, nós estamos aqui hoje por causa da promessa. Nós acreditamos numa promessa, nós sabemos que nós temos sido cerrados, torturados, maltratados, açoitados, vivendo de uma maneira desumana, zombados, as pessoas riem de nós, as pessoas acham que nós somos loucos, mas nós estamos buscando a promessa de Deus, e pela fé nós vamos alcançar a promessa de Deus. Nós temos sobre nós uma promessa de Deus, e não abrimos mão disso. Nós preferimos morrer do que perder a promessa. Não abra mão daquilo que Deus prometeu para você, prometeu vida eterna. Você está cansado, você está sofrendo, está passando dor, dificuldade na sua vida, na sua família. Não desista da promessa de Deus. O mundo não é digno de você. Você é maior do que isso aqui. Tudo isso aqui vai passar. Mas você vai receber a promessa, que você nem sabe direito o que é, porque é tão grande, que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. É uma promessa maravilhosa, que a Bíblia diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É maior do que as palavras. Nós estamos aqui pela fé. É isso que nos move, é isso que nos faz andar cada dia, a fé. Agora, tem uma coisa, eu tenho fé, então tudo vai dar certo? Não, no capítulo 12 vai dizer que Deus corrige os seus filhos. Deus não quer filho pela metade. Você tem fé, então Deus agora vai subir alguns degraus com você, os degraus da fé, meu querido, minha querida.
Deus pega pela sua mão e diz assim: eu vou ensinar você o que é viver pela fé. É para você não confiar nas circunstâncias da vida. E tem algumas pessoas que ainda não experimentaram isso. Sabe por quê? Porque não tem deixado Deus tomar conta da sua vida. Eu vou dizer uma coisa: deixa Deus tomar conta da sua vida. Deixa Deus levar você a lugares mais altos. Deus nos ama tanto que quer que nós nos sejamos movidos pela fé. E Ele corrige a gente. Quando a gente erra, Ele põe a gente e fala: não, isso não é assim. Um filho meu não deve fazer isso. Você é melhor do que isso, eu tenho algo especial. Eu vou dizer uma coisa: você sabia que o diamante, ele é na verdade uma pedrinha de carvão? Você já viu grafite de lápis? Então grafite lá que suja tudo. Então sabe que o grafite é o diamante, é a mesma coisa? Mas sabe qual a diferença entre o grafite e o diamante? O grafite é molinho, não é? Você passa no papel, ele não fica assim? Se você pegar um diamante e você passar no papel, ele corta o papel. Mas é a mesma coisa. Se você pegar um diamante e passar num vidro, ele corta o vidro, como se corta um papel com uma tesoura. O que foi que aconteceu? O que foi que fez o grafite virar diamante? Sabe o que foi? Foi uma temperatura altíssima e uma pressão altíssima, que fez o carvão que não brilha luz nenhuma. Você já viu o carvão brilhar alguma luz? Não brilha nada. E o diamante? O diamante, ele brilha, ele é uma coisa de alto valor, não é assim? É uma coisa preciosa. Pois bem, capítulo 12 de Hebreus, não está escrito sobre diamante, mas só estou dando um exemplo. Você nasceu carvão, mas Deus vai transformar você numa pedra de brilhante. E isso é um processo que Deus cuida de nós pela fé. Deixa Deus agir na sua vida. Quanto mais Deus apertar você diga: louvado seja o teu nome, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo em mim, pelo que o Senhor está fazendo através de mim. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor está me transformando numa pedra preciosa, para o Senhor mesmo, para a tua glória, que vai refletir a tua luz. É isso que Deus faz com quem tem fé. Que as pessoas dizem: eu tenho fé, agora não vou mais ter problema. Você se engana. Capítulo 12. Capítulo 13. Aqui o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, deixar bem claro que pode ser Paulo, mas provavelmente não é. Ele vai dizer, capítulo 13, vou ler o versículo 1. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns sem saber hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivéssemos presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Digno de honra entre todos seja o casamento, bem como leito sem mácula, pois os imorais e adultos Deus os julgará. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes, pois Ele mesmo disse: não te deixarei e nunca te desampararei. Você está com falta de alguma coisa? Eu fui para Deus, agora que eu fiquei crente. Já ouvi alguém falar: agora que eu fiquei crente não tenho mais dinheiro. Não desista, você tem outra coisa agora mais importante que dinheiro. Agora você tem Deus, que não desampara você. Às vezes Deus manda assim, você precisa de R$5, Deus manda R$5. Você precisa de R$4,99, Deus manda R$4,99. Você fala assim: Senhor, por que o Senhor mandou 10? Não, porque eu não vou te desamparar. Eu vou pôr, Deus vai dizer assim: eu vou pôr a mão no meu bolso, eu vou tirar o dinheiro que você precisa e vou te dar. Quando você precisar mais, eu vou pôr a mão no meu bolso também e vou te dar outra vez. Entendeu? Você não vai passar fome, mas eu vou cuidar de você agora. Eu sei, eu vou te dar 10, você vai fazer bobagem com o dinheiro trocado, não vai devolver mesmo, então eu já nem te dou. Deus está cuidando, é Bíblia, não estou falando, não fica triste comigo. Agora, eu queria terminar lendo o versículo 20 e 21, né? Aí, vamos acabar, né, assim, falar: puxa, que mensagem mais pesada, só falou coisa pesada aqui. Então,
terminar aqui, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, pelo seu sangue da aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Ele vos aperfeiçoou em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Aí veja só, vou ler o 22 também. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis essa palavra de exortação, pois vos escrevi resumidamente. Aí depois é uns abraço e beijo aí para o Timóteo e tal, mas tudo bem. Mas assim, queria dizer que você fez um passeio pelo livro de Hebreus. Aí você pode chegar aqui no final e falar assim, nossa, mas quanta coisa. Aqui está o resumo. Tudo isso daí é para Deus aperfeiçoar a sua boa obra em você. Deus tem um plano na nossa vida. Sabe qual é o plano de Deus? O plano de Deus é o seguinte, é pegar você, carvão, e transformar em diamante. E isso dá trabalho, meu querido. Isso aí é você, né? Não é a gente que está nessa fogueira, nesse negócio aí. Mas Deus vai fazer a obra dele. Deus vai fazer. Quando você chegar lá, na porta do céu diamante, você olhar para trás e falar, Senhor, valeu, hein? Olha o que o Senhor me fez. Eu nem sabia que eu podia ser. Eu pensava que eu era carvão. Pensava que eu era lixo. Mas o Senhor me fez diamante. Me fez um diamante para colocar aí na sua coroa. Que bênção, né? Deus cuidar de nós e fazer a gente ser algo que nós nem sabíamos que nós podíamos ser. Então, não fique triste, porque Ele é o nosso pastor, Ele faz a vontade dEle em nós, operando a cada dia, e tudo isso por meio de Jesus Cristo. E nós glorificamos a Deus por isso. Não fica triste, não. Tem gente que vem a Jesus, depois abandona, fala, não estou gostando, não estou ganhando nada com isso. Querido, não é para você ganhar ou perder. Você claro que só vai ganhar. Mas sabe, uma pessoa, por exemplo, que é um atleta, e ele faz os exercícios, ele vai ficando forte, né? Vai ficando rápido, ele vai ficando ágil, vai ficando saudável, não é assim? O atleta não vai treinando, não vai ficando assim? Ele pode não ter corrido com alguém, mas ele está ficando melhor. Está ficando melhor do que era. A gente não corre para ser melhor que os outros aqui na igreja. A gente só corre para ser melhor do que a gente mesmo. Cada dia que Deus me coloca na prensa dele e aperta, no dia seguinte eu saio melhor. Tem vezes que ele põe na prensa um dia, deixa 24 horas, tem dias que põe uns 7 dias, segura. Mas é Deus tornando a gente algo especial. Às vezes ele tira alguma coisa assim para você não ter onde pegar. Ah, Senhor, é só o Senhor mesmo. Mas fique em paz. Deus está sobre todas as coisas. Você vai ser abençoado ricamente. Não se esqueça da promessa de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido tão bondoso, que o Senhor nos escolheu para sermos algo melhor do que nós pensávamos. O Senhor nos escolheu e nos separou e nos santificou para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, obrigado porque o Senhor fez isso. Porque o Senhor em Jesus Cristo nos torna melhores do que nós somos. Porque em Jesus Cristo nós somos purificados de todos os pecados. Em Jesus Cristo nós nos tornamos diamantes. Nós nos tornamos joias preciosas para o louvor da Tua glória. Ó Deus, brilha em nós, Senhor. Brilha na nossa escuridão. Brilha na nossa fraqueza. Brilha na nossa pequenez. Ó Deus, faz nos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, transforma-nos em algo que honre o Teu nome. Faz de nós algo novo para a Tua glória. Que o Teu nome seja glorificado em cada dia em nossas vidas. Que o Teu nome seja glorificado na nossa fraqueza. Que nas nossas dificuldades a Tua paz e a Tua graça abundem em nossa vida. Faz-nos, Senhor, vasos preciosos para Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe você. Com uma oração silenciosa, nós estamos despedidos. Não abandone a Deus. Amém.